Olá, olá, olá! Estamos começando a 11ª semana desse trimestre incrível. E hoje vai ser diferente. Não, hoje não. A semana inteira vai ser diferente. Pela primeira vez, aqui nesse nosso resumo da lição, tem uma outra pessoa aqui do meu lado. E também, nós não vamos levar necessariamente, durante esses próximos dias, assim, o conteúdo da lição dessa semana. O que nós vamos fazer é meio que um resumo dos conceitos principais a respeito de fidelidade. E aqui ao meu lado, o pastor Wilson Geisler. Obrigado, meu brother. Ele é meu vizinho de sala aqui onde a gente trabalha, no escritório da União Sul-Brasileira em Curitiba. E ele é o responsável pela área de mordomia, de ensinar exatamente quão importante é o dízimo, a oferta e várias outras partes também da fidelidade e da adoração a Deus. É ele que cuida desse assunto e ele vai nos ajudar durante essa semana. Pastor Geisler, primeira pergunta, e a pergunta de hoje é a seguinte: quando a gente fala em a casa do tesouro, eu devo pegar meu dízimo e oferta e levar a casa do tesouro. Aonde que é a casa do tesouro? Bem, pastor Elmar, a casa do tesouro, ela ficava em Jerusalém, no templo, e quando o templo era móvel ou desmontável, era o tabernáculo, também ficava ali. Depois passou a ser um templo fixo, né, em Jerusalém. Lá tinha câmaras onde era depositado o dízimo e haviam levitas, que eram os tesoureiros que cuidavam daquilo. E o dízimo de cada israelita era trazido para Jerusalém, para essa câmara, para essa casa do tesouro, para que houvesse ali mantimento. E dali os levitas todos fossem pagos. Por que o dízimo não era pago diretamente para o levita? Vamos imaginar que você fosse um levita e morasse lá no norte de Israel e eu poderia pagar o dízimo para você. Mas não era assim. Eu tinha que levar o meu dízimo, que no caso o dízimo do Senhor, né, não o meu, mas eu tinha que levar o dízimo para Jerusalém e todo mundo fazia assim. E de lá, levitas saíam pagando os outros levitas que moravam em 48 cidades espalhadas pelo território de Israel. E por que isso? Porque se eu pagasse você, talvez eu ia me sentir assim com autoridade de mandar em você como levita. Outro problema, se você morasse numa região próspera, como por exemplo a Galileia, você ia ter sempre a garantia do seu salário. Mas se você morasse numa região de deserto não tão próspera, por exemplo ali a região onde João Batista pregava, o deserto da Judéia, você talvez tivesse dificuldades. Então todos os levitas recebiam o mesmo salário, não importava a função. Haviam várias funções para os levitas. Cantores, montar e desmontar o tabernáculo quando era o tabernáculo no deserto, tinha N funções para eles, mas eles não recebiam pela função, eles recebiam por serem levitas, na mesma base salarial e não importava a região que eles moravam. Então a casa do tesouro era o templo, lá havia um local específico para se guardar os dízimos. Hoje a casa do tesouro, ela começa com a igreja local que recebe ali os dízimos, mas ali não é a casa do tesouro, ela apenas recebe o dízimo dos irmãos, as ofertas, tem um tesoureiro que contabiliza tudo aquilo, isso é enviado para uma tesouraria maior, que é a da associação de igrejas de uma região, e de lá, então, o salário dos pastores chega na mão deles, né? Então ali eles distribuem o salário para cada pastor, que recebe também não pela função, mas por ser pastor, todos da mesma forma, na mesma base salarial. Então, mais ou menos, a igreja adventista, ela copiou o sistema bíblico, né, do antigo Israel, por isso que hoje o dízimo é feito dessa forma, distribuído pela associação para os pastores que trabalham tempo integral, assim como os levitas. Muito bom. Legal, né? Então, olha só, amanhã tem uma outra pergunta e vai ser bem interessante, tá bem? Então tá, até amanhã.